Olá, galerinha, tudo bem? Na atividade de ciências de hoje, vamos falar sobre as mudanças que acontecem na superfície terrestre. Mudanças provocadas pela ação do homem e também pela natureza. Vamos falar de desmatamento, desertificação, erosão, queimadas e poluição do solo. Então, agora assistam o vídeo de hoje. Ao longo do tempo, sempre ocorreram e continuam ocorrendo mudanças na superfície da Terra. Existem alterações na superfície do planeta que a própria natureza se encarrega de fazer. No entanto, há outras mudanças que acontecem por causa da vegetação, dos animais e do ser humano. Os terremotos, a erupção dos vulcões, furacões, tsunamis, enchentes, secas e desgastes das rochas são exemplos de fenômenos da natureza que modificam o solo. Um caso de mudança no solo provocada pelos vegetais é o caso das raízes muito grandes ou mais grossas de árvores, que rompem o solo, ficando expostas. Um exemplo de animal que ajuda a modificar o solo é o tatu, que cava buracos para lhe servirem de abrigo. Ao cavar a terra, oxigena o solo e facilita o desenvolvimento das raízes das árvores no local. As minhocas que habitam o solo são outro exemplo. O ser humano, ao realizar atividades como cultivo de vegetais, criação de animais, a extração de minerais, muitas vezes contribui para o desgaste do solo. Agora, vamos ver as principais causas do desgaste do solo pelo ser humano. O desmatamento é a retirada da vegetação de uma área para a construção de estradas e moradias, para o cultivo de vegetais, entre outras. O solo da área desmatada fica exposto às ações do vento e da água da chuva. Além disso, o solo dessa área é atingido diretamente pelos raios solares, o que provoca o ressecamento e torna o solo menos fértil. A queimada é a técnica de retirada da vegetação de um local por meio da queima. Essa técnica é muito prejudicial, pois provoca a morte de diversos seres vivos presentes na camada superficial do solo, elimina os vegetais que o protegem e provoca a perda da parte de seus nutrientes. Muitas vezes, a queima pode se tornar incontrolável e provocar incêndios em florestas e campos. A erosão é o deslocamento de parte da camada superficial e fértil do solo para outro local, geralmente formando buracos e tornando o solo impróprio para o cultivo de vegetais. A água, o vento e a variação de temperatura são alguns dos agentes naturais que provocam a erosão. As técnicas inadequadas, como o desmatamento e as queimas, que o ser humano utiliza para realizar plantações e construir moradias, contribuem para que ela ocorra. O lixo depositado sobre o solo, o derramamento de produtos químicos, a utilização de agrotóxicos de maneira inadequada e o despejo de esgoto causam a poluição do solo. O processo de desertificação ocorre em vários lugares do planeta, muitas vezes por escassez de chuvas ou por interferência humana. A paisagem se transforma, a terra vai ficando seca e o lugar se torna impróprio para plantações e criações de animais. As causas mais frequentes da desertificação estão associadas ao cuidado inadequado do solo e da água,
nas atividades agropecuárias e de mineração, irrigação mal planejada, desmatamento indiscriminado, poluição do solo e excesso de fertilizantes. Os ventos e as águas também participam desse processo, já que agilizam a degradação da terra. Chegou a hora de aprofundarmos nossos estudos, realizando as atividades propostas para o dia de hoje. Com certeza, aprendemos muito sobre as mudanças na superfície do solo. Nos encontramos na próxima atividade de ciências. Até lá!